pessoa do Espírito Santo, eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, graças a Deus. Eu nasci em Cristo num ambiente totalmente recheado da presença do Espírito Santo. Eu não poderia nunca, nem quis negar a presença do Espírito Santo, os dons, o fruto do Espírito, nada disso nunca passou pela minha cabeça, negar ou colocar de lado isso. Eu cresci, eu nasci em Cristo num ambiente assim, do poder mesmo, do fogo mesmo, do poder do Espírito Santo, dentro de uma universidade, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu nasci em Cristo, ali dentro, num ambiente totalmente avesso à fé cristã, mas foi ali que o Espírito Santo, através de outros jovens, me conquistou, junto com outra história que é maior que eu possa dizer. Então eu sempre achei que a igreja tem que ser carismática. Desde que eu me converti, que eu conheci a Cristo, eu sempre dizia: a igreja tem que ser carismática. E lá no seminário, quando eu escrevi sobre isso, eu fui criticado, porque uns diziam: não, nós somos tradicionais, nós não somos carismáticos. Falei: não pode existir isso. Eu não estou falando de tradição, não estou falando de tradição de igreja, absolutamente. Tradição é uma coisa boa, a gente gosta de ter uma certa tradição, mas eu estou falando do carisma, do Espírito Santo, do ser movido pelo Espírito. Se uma igreja não é carismática, o que é que ela é? Se ela não é movida pelo Espírito de Deus, ela é movida por quem? Ela é movida por Miguel, ela é movida por Sérgio, ela é movida pelos pastores dessa igreja? Tudo que vocês fazem aqui com tanta excelência é feito aonde? No braço, por vocês mesmos? São vocês que conseguem fazer isso? Se você assume isso, é um risco muito grande de estar pecando, porque não é pelo poder do Espírito Santo, é pela direção do Espírito Santo, é pelo vácuo do Espírito Santo. Tudo isso é ser carismático. Por isso que eu continuo crendo que toda igreja tem que ser carismática. Então, nós hoje, começando essa série de Pentecostes, que beleza ouvir isso aqui, Pentecostes, série, começando isso hoje, eu queria fazer uma pergunta inicial a você, que eu tenho feito nesses momentos. Você imagina que, de repente, a pessoa que mais lhe é querida, ou a pessoa que lhe mais é importante, aquela pessoa que lhe guia, que lhe orienta, que lhe mentoreia, que lhe discipula, aquela pessoa que lhe pastoreia, aquela pessoa que tem dito para você por onde ir, vá por aqui, vá por ali, ande nesse caminho, e você tem obedecido, tem sido discipulado. Imagine que, de repente, você se vê sem essa pessoa sumiu, ela desapareceu, ela foi embora. Ela disse que ia ali, depois voltava, quem sabe, mas ela foi embora. Ora, a gente fica desesperado, pelo menos eu ficaria. Eu fico às vezes com a minha mulher, Valéria, vai passar 20 dias fora, eu estou aqui sozinho, eu fico perdido, eu não sei onde estão as coisas, não sei fazer aquilo que só ela sabe fazer, só ela faz, e eu não sei fazer, eu fico perdido. Imagina a pessoa que me leva aos pés da cruz, a pessoa que me leva à presença de Deus, que me aponta o caminho do Senhor, que eu vejo nela a imagem de Deus, sumir de repente da minha vida. Não, a gente fica com aquele sentimento de orfandade, a gente fica imaginando e vendo que vai ser sempre difícil enfrentar a luta da vida, mas enfrentar agora só, sem as pessoas ou sem a pessoa que nos orienta, é mais difícil. Agora imagina a vida daqueles discípulos de Jesus Cristo. Acabamos a Páscoa, Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus. Na realidade está por aqui ainda, né? Ainda não subiu. E de repente eles dizem: onde é que está o Senhor? Aquele que nos orientava, aquele que nos guiava. Era Ele quem dizia o caminho, era Ele quem dizia: hoje nós vamos para Betfagé, hoje nós vamos para Jericó, hoje nós vamos para ali. Era Ele quem dizia onde a gente parava e onde a gente andava. Era Ele quem ensinava, que ministrava, que dizia as palavras bonitas, parábolas fantásticas, tudo aquilo que a gente aprendeu. E agora, onde está Ele? Caminho de Emaús foi o sinal daquela tristeza, não é verdade? Caminho de Emaús, a cabeça baixa, sem sequer reconhecer o Senhor. Por quê? Porque as lágrimas estavam embaçando os olhos deles. Eles estavam perdidos. De repente, eu estou só. Isso é terrível. Foi isso que aconteceu com esses discípulos de Jesus Cristo. Se coloca no lugar deles. Eu tenho dito que o meu hábito de ler a Bíblia é um hábito, não sei se é igual ao seu, mas eu procuro, na leitura da Bíblia, estar dentro do texto. Eu procuro entrar no texto.
Eu não gosto de ler a Bíblia de uma maneira simplesmente plana, como uma história contada apenas, onde eu olho, admiro, acho muito bonito, foi fantástico, até teve muito poder, mas fica ali. Eu tenho o hábito de entrar nela. Se eu estou lendo sobre a ascensão de Jesus, os discípulos ali, eu me coloco junto deles. Eu estou ali junto, eu sou o 13º, eu sou o 72º, eu sou sempre aquele que não está de fato lá, mas eu me insiro naquele momento para sentir aquele ambiente. Então eu me sento, eu penso comigo, onde estaria Pedro aqui, onde estaria André, onde estaria os discípulos, onde é que estaria João, o que é que estaria pensando, quem é que estaria aqui preocupado? E quando Jesus de repente chega para eles e diz: olha gente, eu estou indo, eu vou preparar um lugar, mas vocês não podem ir. É o desespero. Eu fico pensando que, de repente, ele estava dizendo isso para uns 3 ou 4, e tinha mais 2 ou 3 aqui dizendo: você está escutando isso? Cara, o homem está dizendo que vai embora, cara. A gente deu tudo. Aí Pedro se levanta e diz: Senhor, ei, espera aí, nós deixamos tudo por tua causa. Como vai embora? Porque os barcos da gente lá na Galileia, está tudo lá. Levamos a empresa à falência, quebrou tudo, a gente não tem nem mais onde pescar, a gente só tem o Senhor. Que história é essa de ir embora? Como é isso? Você acha que os discípulos compreenderam como a gente compreendeu, depois de saber o começo, meio e o fim da história? Claro que não. Eles ficaram preocupados, porque Jesus veio com essa história de ir embora. Agora eu estou indo embora. Isso que me chama a atenção. Então eu quero apresentar para vocês aqui, dito isso, 2 situações que eu vou envolver o mesmo personagem. O personagem chama-se Pedro, conhecido. Eu escolhi Pedro porque ele é um personagem bem conhecido entre nós, é uma figura bem típica, né? Já tipificada com algumas características. E eu vou mostrar Pedro. Pedro está aqui, ali na ceia, ele está participando daquela ceia, e Jesus chega para os discípulos e diz: eu vou lavar os seus pés. Eles ficam todos espantados, claro que ficam. Um mestre, um rabi judeu vai lavar os meus pés? Não faz parte do ritual. Mas ele disse: eu quero lavar os seus pés. O que é que Pedro faz? Por favor, senhor, lave. Mas lave bem, que eu andei muito hoje, está aqui sujo lá de cá. Foi isso que Pedro fez. Pedro disse: não, de jeito nenhum, nunca isso vai acontecer. Isso não vai acontecer, não é possível, o Senhor não vai lavar meus pés. Ao que Jesus responde: Pedro, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. O que é que Pedro diz? Não somente os pés, o corpo, o cabelo, a cabeça e tudo que eu tiver, derrame água sobre mim. Esse era o Pedro, essa figura intempestiva. Depois eu vou caminhar mais um pouco e vou chegar ali num outro texto que eu selecionei aqui, que é Mateus 16. Naquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos o que era necessário fazer. Ele ia para Jerusalém, ele tinha que ir para Jerusalém. Não tinha ainda começado a sua caminhada, a sua via crucis. Ele estava ali, lá em Cesareia de Filipe, e começa a ensinar, a dizer: eu vou para Jerusalém, lá eu vou sofrer, lá eu vou ser humilhado, lá eu vou morrer, depois eu vou ressuscitar e tal. E Pedro diz: isso nunca vai acontecer. Nunca isso vai acontecer. Não tem nenhuma possibilidade. Pedro é esse sujeito. Até que Jesus disse: cala a boca, Satanás. Eu sei que está falando pela boca dele. Claro, porque aquilo ali era a missão de Jesus. E Pedro é esse que se levanta e diz: nunca, olha a palavra que ele usa, nunca vai acontecer. Aí eu vejo Pedro novamente, em outro episódio, eu vejo Pedro agora no cantinho do escuro. E como eu gosto de entrar na história, eu já imagino como era aquele lugar ali, meio escurinho, Jesus preso, todo mundo falando, algumas pessoas na fogueira se esquentando, e alguém reconhece ele e disse: esse estava com ele, esse andava com ele, ele fala como um galileu, ele estava com ele. O que é que Pedro diz? 3 vezes ele diz: não conheço essa pessoa, não sei do que se trata, nunca andei com ele, não sei nem quem é. Eu posso imaginar que naquele relance de ida e volta houve uma troca de olhares. A Bíblia não diz isso, mas houve uma troca de olhares de Pedro para Jesus, e ali ele levou uma punhalada, claro, no seu peito, trair o Senhor da glória. Esse era Pedro.
Esse é Pedro. E às vezes eu vejo esse Pedro em mim mesmo. Eu vejo esse Pedro pusilânime, eu vejo esse Pedro, às vezes, acovardado, eu vejo esse Pedro frágil, às vezes com medo, impulsivo, sem controle. Esse é o perfil de muitos de nós, e muitas situações em que nós nos envolvemos também. Mas eu já ando com o Senhor, gente, eu conheci a Cristo faz mais de 30 anos, eu ando com o Senhor há mais de 30 anos, eu tenho mais de 25 anos de ministério, já pastoral, ordenado, eu ando com o Senhor esse tempo todo, mas às vezes eu me sinto como que um Pedro desse, eu me sinto intimidado, eu vou usar a palavra porque é comigo, acovardado, diante do que eu poderia fazer, do que eu poderia dizer, e eu não digo. Nós temos esses momentos do Pedro. Agora me deixe mostrar outros episódios, porque eu vou mostrar novamente o que aconteceu. Certo dia, Pedro e João estavam subindo o templo. Lembra dessa história? Subindo o templo. Aí eu já passei um bocado de tempo na história, estou com eles agora subindo o templo. Você vai subindo as escadarias do templo, aquela coisa monumental, de repente tem um paraplégico assim sentado na escadaria do templo. E ele pede dinheiro a Pedro, esmolas, né? E Pedro não tinha mesmo, você sabe que os apóstolos estavam lisos, Judas tinha feito um arraso mesmo, tinha levado tudo, e eles estavam sem dinheiro, e ele diz, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Opa, quem é esse? Pedro, levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Esse sujeito deu um pulo, subiu nos seus artelhos e começou a se firmar, entrou no salão, na área externa do templo, causou um tumulto muito grande e todo mundo ficou perguntando, o que é que está acontecendo? Ele foi curado por um daqueles seguidores. Depois eu vou para outro episódio que está lá em Atos 4, um pouco mais na frente, nós estamos caminhando, e por conta de tudo isso, agarraram Pedro e João e prenderam ele e colocaram no cárcere. Prenderam, eles estavam na prisão, chamaram as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, estavam ali Anás, sumo sacerdote, Caifás, João Alexandre, todos eles eram da família do sumo sacerdote e foram atrás de Pedro, mandaram trazer Pedro e João, diante de que começam a interrogá-los. E com que poder, eles perguntam, com que poder, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Então, quem se levanta é João. Não, João talvez fosse o tímido. Levanta-se quem? Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, autoridades e líderes do povo de Deus. Veja, ele não está falando para o povão, ele está falando para autoridades e líderes do povo de Deus. Ele se levanta e começa a pregar. Se você for continuar a fazer essa leitura mais tarde, você vai ver o sermão que ele prega, o segundo grande sermão de Pedro. Depois disso, mais de 5.000 pessoas começaram a andar com o Senhor, houve um avivamento. Ele se levanta para desafiar os magistrados, as autoridades, os líderes do povo de Deus. É esse Pedro que faz isso, se levanta com isso. Logo depois o pessoal vai dizer, você não pode fazer isso. Chamou eles novamente, porque eles estavam causando tumulto, e Pedro e João responderam para ele, porque eles disseram, vocês não podem pregar, anunciar o nome desse Jesus Cristo. E Pedro disse, não, você me desculpe, mas nós vamos continuar anunciando. Mas você vai ser preso, não tem problema, a gente sai, mas a gente vai continuar anunciando o nome de Jesus, porque importa a mim obedecer a vocês, homens, ou a Deus. É Pedro. E por último, ali em Atos 5, então indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, porque ali já estava causando tumulto. E mais uma vez é dito, é preciso obedecer aos homens. Esse homem ameaçado, esse homem encurralado, esse homem agora desafiado, toma essas atitudes. Agora eu pergunto, foi que houve? O que foi que houve? É a mesma pessoa, é o mesmo DNA, é o mesmo corpo físico, é o mesmo Pedro. Se eu apresento essas duas figuras, pelo seu comportamento, em duas diferentes situações, se eu apresento eles para alguém que não são vocês, que conhecem a história, ninguém vai associar uma pessoa a outra. Esse negou, esse desafiou, esse fugiu, esse enfrentou, esse proclamou, esse escondeu,
Não, 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 tem alguma coisa aqui. São duas pessoas diferentes. E são duas pessoas diferentes. Porque existia um Pedro antes de um texto chamado Atos 2, dia de Pentecostes. Existia um outro Pedro depois do Pentecostes. Existia um antes e um depois. Existia um Miguel antes e um Miguel depois. Existia um João antes e um João depois. Existia um Sérgio antes e um Sérgio depois. E deve existir um você antes e um você depois de que o Pentecostes tome conta da sua vida. Assim precisa ser. Gente, venham comigo. Atos 2, dia de Pentecostes. Toda a multidão de judeus do mundo todo reunida ali, naquele momento, e vem sobre os apóstolos, os discípulos, um dom de línguas, começam a falar nas línguas que as pessoas entendem. De repente a mensagem do evangelho é propagada. Dizem, uma das teorias, que dali saiu os evangelistas que levaram o evangelho para as Ilhas Britânicas, e surgiu a igreja anglicana. Imagina isso, a partir de um dia, tamanha unção que houve naquele lugar, que tomou conta daquele cenáculo, que era uma sala pequena. Quem visita Israel sabe disso. É uma sala pequena, não poderia acontecer ali. Dali eles saíram e foram para as escadarias do templo, que era onde os pregadores ficavam, onde os que anunciavam as mensagens chegavam. Até os falsos messias tinham o hábito de ir para ali. Eu disse aqui, eu tive o privilégio de pregar uma mensagem ali numa conferência de bispos anglicanos. Eu fui convocado para pregar para 2.000 pessoas naquele exato lugar, exatamente naquelas pedras, porque ali é um sítio arqueológico. Ali está a última estação, o nível das escadas. Então aquela pedra que eu pisei, que eu preguei, quem sabe eu estava pregando aonde Pedro pregou, no mesmo lugar. Ali me veio uma unção de Deus, me veio um mover do Espírito Santo, me compungiu, que os meus lábios não conseguiam parar direito. Eu fiquei cheio do Espírito Santo. Eu estava pregando em inglês e o pessoal entendeu. Isso foi o maior milagre de todos. Mas foi meu coração cheio do Espírito Santo, só porque eu estava naquele lugar. Imagina naquele dia que aquele sopro tomou conta, que as línguas de fogo desceram, que tudo aquilo aconteceu, aquele ambiente quase que Spielbergiano surgiu ali naquele momento, e as pessoas disseram: isso tem que ser algo de Deus. Foi isso que transformou o Pedro pusilânime no Pedro firme, o Pedro acovardado num Pedro corajoso, num destemido homem de Deus que teve poder para testemunhar. Foi a vinda do Espírito Santo. É isso que acontece conosco, a vinda do Espírito Santo em nossa vida, de maneira especial, de maneira efusiva. Se você é um cristão, você tem o Espírito Santo, mas você pode ter esse Espírito Santo como quem tem uma picanha congelada na geladeira. De que serve ela? Nada, nem cheiro tem. Agora coloca ela na brasa. Eu não gosto, não como carne. Vocês são pecadores por isso que como. Eu não como carne, mas quando aquela picanha começa a esquentar, o cheiro vai subindo, os amigos vão chegando, a festa vai começar. Assim é o Espírito Santo. Não basta ter o Espírito Santo na sua vida, você tem que ser tido pelo Espírito Santo. Ele é que tem que ter você, ele é que tem que dominar você, ele é que tem que dizer para você. Não é você que vai dizer para ele nada, é ele que vai encaminhar a sua vida. Esse é o poder do Espírito Santo que eu preciso, que você precisa. É exatamente essa pessoa que substitui a presença física de Jesus Cristo. É essa pessoa, não é uma força, não é uma entidade, não é uma energia, não é nada disso. É a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo que substituiu a ausência de Jesus, quando todos eles ficaram sem saber o que fazer. O que eu faço agora? Jesus não está mais aqui, mas como é que pode? Aquele homem acovardado, aquele homem frágil, de repente ele está ali desafiando todos os magistrados. É a presença do Espírito Santo, porque agora ele estava como que Jesus estava ali com ele, do mesmo jeito que ele estava antes, corajoso, cortou a orelha lá do sujeito, provavelmente foi ele, porque o Espírito Santo estava com ele. É isso que faz a diferença. O Espírito Santo está aqui nesse momento, no meio de você, passeando por aí.
É Ele que está com você agora, Ele que está trabalhando na sua vida, Ele que está trabalhando nesse lugar, é o mesmo. E por que nós somos assim, cheios? Por quê? Eu quero dizer aqui 3 coisas. Primeiro, porque pelo Espírito Santo, eu entendo que a partir daí, eu sou consolado para testemunhar. Os discípulos foram consolados da ausência física de Jesus, eles foram consolados daquela saudade crônica, doentia, de que Jesus não está aqui mais, que eu agora estou aqui com medo, porque eu vou ser preso, eu vou morrer. Quando vem o Espírito Santo, eles se tornam corajosos, eles saem e se espalham pelo mundo todo, porque eles foram consolados da ausência física de Jesus. Eu e você não andamos com Jesus pelas ruas da Palestina, de Jerusalém, mas nós andamos com Jesus hoje por causa do Espírito Santo. Então Ele vem suprir essa lacuna que era imensa. E vem, eu pedirei ao Pai e Ele dará a você um outro conselheiro. Esse é que veio. Então é a presença de Deus na minha vida. O Espírito Santo não é nada mais do que a presença de Deus na minha vida. Ele é o próprio Deus na minha vida, imagina isso. É Deus em você. Então, assim como os discípulos foram consolados, nós também somos consolados para sairmos testemunhando por esse mundo. Ele quem nos guia. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus, somos nós. Quando nós andamos com Jesus, somos assim, isso ajuda você a testemunhar. Não existe nenhuma mágica. Não espere sempre uma palavra de alguém, uma magia, um vaso, não sei o quê. Gente, olha, eu não tenho absolutamente nada contra a presença, eu já disse a você, não tenho como negar o poder do Espírito Santo, mas eu não vivo atrás de vaso. Deus fala através de vaso, Deus fala através de copo, de canudo, do que for. Deus vai falar na sua vida no momento certo, na hora certa, quando você calar a sua boca e abrir os seus ouvidos para tudo o que Ele quer dizer. Tem gente que vive por aí, de galho em galho, igual a abelha, de flor em flor, atrás de um néctarzinho do Espírito Santo. Isso é pouco, isso é pouco. O Espírito Santo está aqui nesse lugar, disponível para você, para que você abra o seu coração e encha-se dele. Aí fica o povo por aí convidando gente. Uma vez me convidaram, pastor, lá no morro, não sei das contas, vai ter uma reunião de mistério. Eu falei, vamos lá? Eu disse, eu não. Mistério? Eu tenho medo de mistério. E chega lá, o que é que vai ser? Ninguém sabe, é um mistério. É um mistério. Aí eu via no rádio hoje, alguém estava dizendo, não, porque fulano está dançando no mistério. O que é isso? Dançar no mistério? Como é dançar no mistério? Me diga. Aí você sai um catador de bênção desse mundo, você deixa o lugar, a casa onde Deus tem lhe enchido, tem dado a você, tem lhe alimentado, onde o seu pastor tem batizado seus filhos, cuidado de seus doentes, tem enterrado a sua família, e de repente aparece um sujeito aí qualquer, uma pessoa qualquer, falando em nome do Espírito Santo. É um vaso. Não tem isso não, gente. O vaso é você, querido. Tira a tampa. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Sobre atrás de mágica, mistério. Deus é o Deus da simplicidade. Consolação do Espírito me enche. Quando eu me consolo, eu digo, não, Jesus está aqui. O Espírito me consolou disso. Então eu agora tenho coragem, agora eu vou, agora eu saio, agora eu abro o meu coração para que Deus faça a obra. E aí também, pelo Espírito Santo de Deus, eu sou capacitado, porque eu sou consolado, mas eu sou capacitado, não somente consolado, eu sou capacitado para isso, para viver esse momento com Deus. Eu vou deixar aqui muito claro para você. Jesus disse lá em Marcos 13, quando vocês forem falar por aí, essa é a minha linguagem, né? É a Bíblia na linguagem de Miguel. Quando vocês forem falar por aí, não tenham medo, porque quem vai falar para vocês é o Espírito Santo. Resumindo, foi isso. Não tenham medo, é o Espírito Santo que vai falar. Ele é que vai capacitar você, Ele é que vai encher você e vai lhe dar condições. Eu, quando conheci a Cristo, eu depois terminei minha crise
decisão para ministério, foi um momento muito difícil na minha vida, 6 meses de crise, eu não queria nada disso, por aí vai. Mas um dia que o pastor me convidou para pregar na igreja, a igreja cheia assim, e eu ia ser o pregador, eu era um jovem ainda, muito jovem, e ele disse: você vai pregar hoje? Eu disse: mas não, eu no meio de uma crise. E ele disse: não, porque eu vou viajar para os Estados Unidos, e vou despedir, você que vai pregar. Eu disse: Deus está brincando comigo. E lá vai eu, meio-dia, não tinha nada preparado, gente, não tinha nada pronto, meio-dia. Culto à noite, o pastor liga para mim e diz: tudo certo aí, Miguelão? Eu disse: não, tudo certo nada, pastor, eu estou aqui coçando a cabeça, não tem nada. Ele disse: ah, mas Deus vai dar. Deus vai dar a você. Se eu fosse ele, teria dito assim: então deixa que eu prego. E ele mesmo diria isso, mas o Espírito Santo disse a ele assim: tudo bem, Deus vai dar. Aí eu fui para o meu quarto, briguei com Deus, tive uma peleja lá com Deus, para lá e para cá, e de repente eu estou deitado na cama, e Bíblia para lá, Bíblia para cá, e um vento sopra, um vento mesmo, sopra, e a minha Bíblia faz assim, e cai no texto que diz: a nossa confiança que temos em Deus por meio de Cristo, não que nós sejamos capazes de qualquer coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, que nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito, porque o Espírito vivifica. Ele que vai me capacitar, Ele que vai lhe capacitar. Claro, você tem que abrir o seu coração. Entenda uma coisa: capacidade não é tudo. Mais importante que a capacidade é a disponibilidade. Mais importante é a disponibilidade. Nenhuma capacidade adianta se não estiver disponível. Você pode ter toda a capacidade, se não estiver disponível. Essa igreja foi construída com a capacidade, está sendo construída, tudo na igreja é gerúndio, graças a Deus. Está sendo construída com a capacidade de vocês, os talentos e os dons que Deus tem dado a vocês. E graças a Deus que esses talentos e dons não estão guardados no seu currículo, não estão fechados na sua biblioteca, não estão lacrados no seu coração, foram colocados disponíveis. Se não estivessem disponíveis, talvez vocês estivessem até hoje vivendo numa casinha alugada, em qualquer recanto dessa cidade. Mas vocês estão aqui no meio de um lugar desse, anunciando as boas novas do Evangelho, porque se colocaram disponíveis. Capacidade menos disponibilidade é igual a inutilidade. Inutilidade. Agora, se você coloca capacidade mais disponibilidade, úteis na mão de Deus. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Foi Ele que capacitou os discípulos. Pedro tinha muito ímpeto, mas foi moldado pelo Espírito e se transformou nessa força motivadora do Espírito Santo de Deus, fazendo a sua obra. Você conhece com certeza muita gente capacitada, cheia de dons e talentos, que não coloca a disponibilidade de Deus. É muito melhor um pouquinho de capacitação e um bocado de disponibilidade, porque Deus vai usar, vai construir, vai ministrar, vai trabalhar, e essa disponibilidade que você tem vai ser preenchida pela capacidade que o Espírito Santo vai dar a você, e só Ele pode fazer isso e mais ninguém. Por último, eu vejo também que nessa história toda de eu ver Pedro aqui, ver Pedro ali, ver um Pentecostes no meio, eu vejo que pelo Espírito de Deus, eu sou agora, uma vez consolado, uma vez capacitado, agora eu sou desafiado a testemunhar. Eu posso testemunhar, mas eu sou desafiado. A vida é um desafio por si, e a fé cristã por si já é uma contracultura. Nós já andamos na contramão da história, da sociedade. Nós já andamos na contramão, nós não precisamos fazer nenhum esforço. Mas há um gigante desafio diante desses primeiros discípulos. Roma, Israel, sinérios, seitas, filosofias, o mundo grego, mas eles aceitam o desafio, saem adiante. No momento que você se aproxima do Espírito de Deus, recebe Ele, dá espaço para que Ele haja através da sua vida, Ele vai lhe capacitando, tonificando a sua musculatura espiritual. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, não parecia mais aquele homem. Agora não, agora ele é o grande Pedro.
É o Pedro que entendeu o Kairós de Deus, que levanta e fala para as multidões, porque após o Pentecostes não houve mais limite para os discípulos de Jesus Cristo. Não houve mais. Vocês estão estudando isso? Pois bem, sigam agora, sigam esses discípulos nas Escrituras. Vá atrás de André, vá atrás de Pedro, de Paulo, se possível até numa leitura paralela. Pesquise um pouco para onde foi parar, com exceção de Paulo, claro, os discípulos, os primeiros discípulos, onde eles foram parar? Onde foi parar Tomé? Tomé foi parar na Índia. Existe uma igreja chamada Igreja Martoma, que é a primeira igreja cristã da Índia, que foi fundada, segundo toda a tradição indiana, por Tomé, que depois de Pentecostes saiu como, no bom sentido, um louco, ensinando e ministrando o evangelho em todos os cantos, e foi parar na Índia na época. Porque até que aqueles que eram dispersos, pela dispersão, que estavam fugindo, estavam anunciando o evangelho. Nesse poder de testemunhar que Filipe vai a Samaria, que anuncia as boas novas, realiza prodígios, batiza o etíope, nesse poder que Saulo é feito Paulo no caminho de Damasco, nesse poder Pedro levanta Enéas do leito e traz Dorcas à vida novamente. É nesse poder que definitivamente aquela casta sectária que tendia ou que tentava colocar o cristianismo como uma fé, uma seita, algo pequeno, algo intimidado, essa maldição foi quebrada e o cristianismo sai dos arraiais judaicos. É o maior desafio que começa a cair agora, vai por terra, começa a conhecer o poder do Espírito Santo, as palavras do Evangelho. Barnabé percebe isso, vai buscar Paulo, treina Paulo, e dali agora Paulo vai para um lado com Lucas, Barnabé vai para o outro com João Marcos, a igreja começa a crescer, a mensagem sai de Jerusalém, percorre o mundo, vai a Samaria, Antioquia, para Icônio, para Listra, Derbe, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, vai para todos os cantos, entra em Colosso, chega em Atenas, Corinto, Galácia, Éfeso, vai a Malta e finalmente chega no coração do Império Romano, em Roma, pelo poder do Espírito Santo, porque esses homens foram desafiados a testemunhar pelo poder do Espírito Santo. Essas e tantas outras cidades viveram o efeito do poder, ao ponto que você sabe que está registrado, que o pessoal começou a se queixar, porque dizia assim: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Somos nós esses, se você não sabe, aqueles que estão transtornando João Pessoa, chegaram aqui. Aqueles que estão transtornando o Cabedelo chegaram agora em João Pessoa. Aqueles que estão transtornando o Recife chegaram aqui. Nós queremos ser aqueles que estamos transtornando esse mundo, colocando ele de cabeça para baixo, para a honra e glória do Senhor, colocando ele na ordem correta. Isso é o Pentecostes, é o fruto do Pentecostes. Essa é a razão do Pentecostes. Se ele não existiu para isso, não existiu para nada. A pergunta agora talvez que fique aqui é: qual é o nosso desafio? Qual é o seu desafio? O que é que lhe desafia? O que me falta fazer? O que me falta fazer? Lembre de Moisés. Não, eu não vou para o Egito, Senhor. Gago, não, eu não vou. O que é que você tem na mão? Uma vara. Pois bem, com essa vara que você vai libertar o povo de Israel. Eles não vão me ouvir. Moisés, o que é que você tem na mão? Uma vara. Talvez Deus esteja perguntando para você agora: o que é que você tem na mão? O que é que você tem em você? Você só tem uma coisa para dizer: eu tenho o Espírito Santo de Deus. O que me falta fazer? Em nenhuma hipótese acha que o Espírito Santo é apenas para lhe dar algumas experiências, para lhe dar aquele mover gostoso no coração, ou então aquele ardor no coração, que pode ser confundido também com o infarto do miocárdio, né? O infarto do miocárdio dá a mesma sensação. Eu não estou sentindo nada, e aí? Eu também muitas vezes não estou sentindo nada, e o Espírito Santo está aqui, no nosso meio. Um dia que eu precisar sentir alguma coisa, eu estou perdido. Quem sabe a gente pode orar nesse momento? Talvez se você fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, apenas para que eu possa terminar com uma oração. Pai querido, essas são as pessoas que estão conosco aqui nesse horário, que ouviram a Tua voz, que ouviram do poder do Teu Espírito. Nós pedimos, Senhor, que o mover desse Espírito se espalhe
cada vez mais nesse meio, Senhor. Que esse local seja conhecido pelo mover do Teu Espírito cada vez mais, Senhor. Que as pessoas, quando entrem aqui, sintam o peso da Tua presença. Que a fumaça que estava no templo naquela época pese nesse lugar da Tua presença, Senhor. Usa-nos, consola-nos, capacita-nos e nos desafia, Senhor, cada dia mais a sair adiante, no nome de Jesus.